Boa tarde, Daniel Nunes. Boa tarde para quem nos privilegia com a sua companhia na hora do almoço. O papo agora é nutrição. Vou conversar com o Thaís Pomini, que é nutricionista e atua nas áreas de genética e epigenética. Claro, vou aproveitar para tratar desse assunto, que é um tema de ponta, onde ela está estudando questões relacionadas com o nicho de atuação, que é a nutrição, associada a essa questão genética, como otimizar a alimentação, como otimizar alguns dados a partir da genética para a qualidade de vida. Boa tarde, Thaís. Vamos começar por aí, né? Me fala um pouquinho sobre esse trabalho da genética associada à nutrição. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Sim, hoje, por mais longínquo que parecesse, né, nós podermos usar ciência como a genética dentro de consultórios, isso está presente hoje. É, inclusive, uma ferramenta importantíssima, principalmente para a gente conseguir traçar estratégias para as pessoas terem um objetivo, seja ele qual for, principalmente relacionados à saúde, mas também conseguimos relacionados à estética, dentro do consultório com o paciente de uma forma 100% individualizada. Por exemplo, para ficar bem fácil de entender, no teste nós temos um painel que a gente vê o metabolismo. Então, a gente vai ter lá, se a pessoa tem uma predisposição maior por algum polimorfismo genético, uma predisposição maior para um risco à obesidade, dificuldade em perder peso, mais concentração de gordura abdominal, que a gente sabe que tem comorbidades, né, como esteatose hepática, que é um acúmulo de gordura no fígado. Então, tudo isso a gente consegue ver através do teste genético. Se a gente sabe que a pessoa já tem esse polimorfismo, já terá essa predisposição, a gente vai sempre cuidar da alimentação e também, se for o caso, de suplementação, para evitar que essa pessoa faça com que esse gene fique mais ativado e ela chegue a ter essa obesidade. Porque não é que está lá, que você tem um polimorfismo genético, que você vai necessariamente ser obeso. Claro que isso depende de estilo de vida, de alimentação, de hábitos saudáveis, de comportamento. Tudo isso em conjunto influencia. Mas você sabendo antes qual que é a sua predisposição, você consegue tratar antes de chegar. A gente tem uma prevenção para qualquer outra doença que se agrave em função dessa obesidade. As pessoas que já têm algum diagnóstico conseguem ser beneficiadas, Thaís, com essa estratégia? Conseguem sim. Por exemplo, que eu acabei falando da diabetes, vamos nela. Nós vemos no teste genético se essa pessoa tem uma maior resistência à insulina, um risco maior para inflamação e como é a metabolização dos carboidratos dela. Então, o que acontece? De repente, ela é uma pessoa... E a gente consegue ver também, o que é muito legal, que eu lembrei, a ingestão noturna de carboidratos. Então, se é uma pessoa que ela tem uma alteração genética no gene que faz essa metabolização à noite não ser tão interessante, e ela já tem uma pré-diabetes instalada, a gente fazendo só... Não que a gente faça só uma alteração, mas como exemplo, só essa alteração ela já vai ter um ganho enorme, a gente consegue reverter esse quadro pelo período da metabolização desse carboidrato. Tem algumas associações da alimentação com o funcionamento do cérebro, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, a importância da alimentação para a saúde cerebral. Qual é a primeira dica que tu daria para quem está entrando nesse novo ritmo e entendendo que a alimentação é definitiva para manter a saúde do cérebro? O cérebro, ele é o controle de todo o nosso corpo, né? Então, assim, até os movimentos, nossas funções vitais, quem tem esse controle é o cérebro. Então, a gente ter um corpo saudável inclui um cérebro saudável. Questões de memória, humor, até doenças neurodegenerativas têm impacto do que você come. Por exemplo, vou começar ao contrário, porque eu sempre começo porque é o que as pessoas menos tendem a perceber. A hidratação. A água, ela é fundamental para todas as funções, inclusive cerebrais. E a desidratação
ela leva à dificuldade de concentração, memória prejudicada, aumento de estresse. Eu tenho pacientes que têm crises de enxaqueca frequentes e, assim, eu posso falar que 80%, até um pouco mais dos casos, vem de desidratação. Então, a gente não pode deixar de tomar água. A água é importantíssima, inclusive para a saúde cerebral. Além disso, a gente tem também as vitaminas do complexo B. Elas são importantes para a função cerebral. Então, grãos integrais, ovos, legumes, eles são importantes para a produção de neurotransmissores. A gente tem os alimentos que são ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, por exemplo. Os antioxidantes fazem com que a gente evite o envelhecimento precoce das células. Isso inclui a célula cerebral. Né? Então, a gente pode promover a saúde cerebral também através das gorduras insaturadas. Por exemplo, o abacate, que ele é rico em vitamina K. Então, ele ajuda também tanto na função cognitiva quanto na saúde vascular do cérebro. Então, a gente tem uma série de alimentos, sabe aquilo que é bem papo de vó? Que fala assim, quanto mais colorido o prato, melhor, mas ela não sabe explicar o porquê o melhor. É isso. Cada alimento de cada cor vai ser rico em alguma vitamina, algum mineral diferente. E essa combinação vai fazer com que a gente tenha todas essas vitaminas e minerais completos. O ideal é que você faça o exame laboratorial, veja quais são suas deficiências e, a partir disso, você ter um acompanhamento ou de nutricionista ou alguém da área da saúde para mandar manipular a medida que você precisa e do suplemento que você precisa. Porque não adianta você suplementar, sei lá, zinco se você não tem deficiência de zinco. Eu almoço fora, eu tenho um horário de trabalho que me consome muito, às vezes o trânsito, as distâncias dos grandes centros. Estou eu passando lá numa lanchonete conhecidíssima que eu pego um combo, que é um sanduíche com carne e queijo e um copo de refrigerante. Porque é rápido, me alimenta, me dá aquela sensação de saciedade e eu consigo seguir a rotina corrida. Primeiro que esse que você acabou de citar, você ainda falou, me alimenta, me sacia. Ele te alimenta, mas ele não te nutre. Você não tem nutriente nenhum. Então, assim, você tem muita gordura saturada, porque é muita fritura. Você tem uma proteína, que seria esse hambúrguer, que a gente sabe que nesses fast foods não são de qualidade, né? Eles não vão comprar uma carne magra, fazer no forno, não. E você não tem absolutamente nenhum nutriente. Então, você está enchendo o seu corpo, o seu organismo, de gordura saturada, com alimentos ultraprocessados, excesso de sódio, sem nada que te agregue na sua saúde. O que está acontecendo com o seu corpo? Nada, você só está sentindo a sensação de saciedade, mas também em pouco tempo você vai ter um efeito rebote disso. Então, começa aquela letargia, e a longo prazo, além de tudo, né, tem o excesso calórico, então a longo prazo você vai ter um aumento de peso que pode levar à obesidade e todas as comorbidades da obesidade. Você não tem, por outro lado, uma alimentação que ainda faça um contraponto. Fala, não, eu como isso de vez em quando, mas na maioria dos meus dias eu tenho uma alimentação saudável, né? Então, a gente tem que achar o equilíbrio para não proibir nada, mas eu brinco até com os meus pacientes que eu falo, olha, você escolhe as batalhas. Se você vai comer o hambúrguer, não vai comer batata junto, né? Dá uma equilibrada, pede sem molho. Porque é algo que as pessoas realmente gostam, a gente não tem como falar, você não vai comer, né? Aí fica aquelas nutricionistas chatas que você vai à primeira consulta e não quer mais ver. Nós somos adultos, né? A gente não faz só o que quer na vida. Por que você quer fazer só o que você quer na alimentação? E outra coisa, eu sou mãe, a maioria também tem filhos, a gente acaba sendo exemplo. Não adianta eu chegar em casa e falar para os meus filhos, olha, vocês têm que comer salada e pedir uma pizza para mim. A gente é exemplo. Então, o tempo todo, também ter essa consciência da nossa responsabilidade perante quem depende de nós, né? Thaís, por fim, a queima-roupa, tá proibido o açúcar ou não? Proibido é muito pesado, né?
Eu não proíbo, na verdade, eu não proíbo nada. Eu procuro fazer a pessoa ter a consciência e mudar hábitos para saber que o açúcar, na verdade, o excesso de açúcar não é interessante para o seu organismo, para a sua saúde e para nenhum tipo de objetivo que você tenha. Mas assim, proibir, não vai chegar perto, não vai consumir, não. A gente vai ter como exceção, a gente não vai ter como regra. Então tá, agradeço então pelas tuas informações e por, de forma muito didática e muito tranquila aí, trazer orientações sobre como a gente otimizar estratégias para ter mais saúde, para ter um cérebro mais ativo e trazer principalmente essa novidade aí que é aliar informações genéticas com a nutrição para a qualidade de vida, Thaís. Eu que agradeço. Eu queria só fazer uma ressalva, ou na Claro. verdade uma nova informação, que a gente fala, né, nessa coisa de genética, e as pessoas. Eu só queria dizer que o teste é coleta de saliva, é tranquilíssimo. E agradecer mais uma vez, adorei estar aqui com vocês hoje. Tá ótimo, obrigada. Daniel Nunes, conversei com Thaís Pomini, nutricionista, trouxe essas dicas bem interessantes aí e principalmente essa novidade aliando, né, a genética com a nutrição. Outras áreas já exploram também essa novidade, mas uma alternativa bastante interessante para alterar algumas estratégias da nossa vida mesmo, alguns hábitos que contribuem inclusive para a gente dar um stop em algumas doenças que já vêm de outras gerações. Estou de volta contigo aí no estúdio então.